Oi, bom dia. Então, eu vou começar para me apresentar. Eu sou a Maia, eu sou assessora de cooperação educativa na Embaixada da França no Brasil e eu sou também a coordenadora do projeto France Collab. Antes de começarmos, queria mostrar para vocês um recurso que pode fazer uma a diferença, eu acho, no desenvolvimento do projeto de vocês, do projeto France Collab na sua escola, porque eu acho que muitas vezes a gente pensamos como encaixar uma atividade nova no planejamento e a gente queria fazer para vocês um guia de articulação com a BNCC. Eu vou só compartilhar rapidamente minha tela e, e eu vou mostrar esse é uma página e eu queria só apresentar, peraí, eu vou compartilhar minha tela, vai ficar mais claro. Então, a gente tem um colega que desenvolveu isso para você. É tipo um guia para os professores de francês, para ajudar vocês a convidar outros colegas de outras disciplinas para o projeto France Collab. E, então, você tem cartas assim, sabe? E cada carta apresenta uma habilidade que já prevista no programa dos docentes de outras disciplinas, que então está mostrando como ela se articula com a produção do concurso. Então, por exemplo, eu gosto disso. Isso é por etapa. Então, você tem, por exemplo, você tem pesquisa e conteúdo e você tem uma competência aqui. Então, você pode escolher as competências tipo arte, língua portuguesa, ah, você tem outras competências assim, e você pode escolher e depois imprimir e mostrar para. Eu não sei se está funcionando. E mostrar para outras colegas, por exemplo, né? Para explicar porque esse projeto pode ser interessante na ciência, no arte. E aqui você tem, tipo, porque esse projeto tá ajudando nessa área. Assim, eu vou mandar para você e você tem aqui também para ensino fundamental 2, ensino médio, para ensino fundamental um e você tem também por categoria, língua portuguesa. Aqui você tem todas essas competências que a gente vai trabalhar juntos, arte, aqui também, ciência. Isso. É isso. Eu vou mandar para você, mas eu só queria dar uma apresentação rápida para mostrar esse guia, porque eu acho que vai ser muito interessante para vocês. E agora eu vou deixar a Camila apresentar a formação dela. E eu agradeço e o último webinário da Joyce e da Camila hoje. Muito obrigada pela presença antes. Foi um prazer. E é isso. Eu vou deixar a palavra à Camila. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Maia. Bom dia, gente. Vocês me escutam bem? Perfeito. Deixa eu só colocar a apresentação aqui.
Pronto, perfeito. Então, gente, hoje a gente está finalizando o momento que a gente fala sobre o tópico de heroínas da justiça climática e como é que a gente interliga, né, essas figuras femininas a toda a questão que a gente vem discutindo sobre justiça climática. A gente teve um primeiro momento na segunda, onde a gente falou um pouquinho sobre alguns conceitos, né, que são importantes nessa área ambiental, que eu vou retomar um pouquinho o resumo que a gente fez na primeira aula. E na segunda aula com a Joyce, né, a gente focou mais em falar sobre figuras indígenas e figuras ribeirinhas, que também, né, são muito significativas quando a gente começa a entender a pauta de justiça climática. E hoje eu vou focar mais em figuras negras e quilombolas. E também trazer algumas representações francesas, que vocês também podem utilizar no cotidiano de vocês, pensando, né, nessa figura das heroínas da justiça climática. Então, só para eu passar aqui. Pronto. Então, né, gente, no primeiro momento, por que que a gente interliga, né, as figuras femininas à pauta da justiça climática? Então, a gente vê que, né, como eu falei para vocês no primeiro dia, a justiça climática, a crise climática, ela não afeta as pessoas da mesma forma. A gente sabe que determinados grupos, eles são mais vulnerabilizados por essa crise, ou seja, eles enfrentam mais problemas do que outras pessoas. E dentro desses grupos, a gente sabe que as mulheres são as mais atingidas. Então, a gente tem, dentro desse contexto, né, de mais pessoas que são atingidas, mulheres, povos indígenas, populações negras, comunidades tradicionais, e aqui a gente fala de ribeirinhos e quilombolas, que sofrem, né, de forma desproporcional toda essa questão do agravamento das mudanças climáticas. E a partir disso, né, a gente analisa também que essas populações não estão só sofrendo a crise, elas também estão procurando soluções para os seus territórios. E aí, quando a gente fala dessas mulheres que estão dentro desses territórios, que sofrem com o agravamento das mudanças climáticas, a gente também está falando de figuras que são protagonistas na resolução desses problemas. Então, a gente percebe que as mulheres que estão dentro desses territórios, elas são protagonistas na proteção da biodiversidade, na proteção do modo de vida que elas atuam, né? Que a gente sabe que a gente tem uma linhagem ancestral que já está fazendo um trabalho de justiça climática há muito tempo. Então, a gente tem uma continuidade desse trabalho pelas mulheres que estão dentro desses territórios. E a gente vê também que a justiça climática ela se interliga a uma questão de direitos humanos. Então, quando a gente fala sobre uma qualidade de vida digna, a gente também interliga essa pauta de justiça climática e esse protagonismo feminino. Bom, quando a gente fala de marcos históricos, né, é importante a gente entender também a força que as mulheres têm ao longo da história. Então, a gente percebe que, quando a gente fala do contexto brasileiro, a gente teve lutas significativas para que as mulheres conseguissem entrar nas escolas, ou seja, que elas conseguissem ter acesso à educação. A gente tem outro marco também importante na luta feminina, né? Que foi o direito ao voto. Acho que todo mundo aqui sabe um pouquinho sobre isso, né? A gente teve um período do Brasil em que as mulheres não tinham direito ao voto. Então, foi uma luta que foi feita naquele período para conseguir esse processo. Opa, acho que voltou. A gente também tem, né, dentro da nossa Constituição Federal, direitos e garantias que são voltados para mulheres. A gente tem um marco também legal, que é a Lei Maria da Penha, né, que a gente sabe que é uma lei de proteção às mulheres. E atualmente a gente percebe nesse contexto de luta feminina um crescimento das lideranças indígenas negras que buscam, né, essa luta pela questão socioambiental. Quando a gente fala do contexto francês, né, só para vocês entenderem um paralelo de como a gente também está interligado em relação aos marcos históricos, né? A gente também teve, né, dentro do contexto francês, a luta de igualdade de mulheres para que elas tivessem também suas pautas dentro da Constituição francesa. A gente teve também a luta dessas mulheres pela paridade política, ou seja, né, que a gente também tivesse uma representação dessas mulheres dentro do contexto político. E um marco importante também foi o Acordo de Paris, onde a gente começou a discutir sobre ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente começou a integrar essas mulheres não só na luta pelos seus territórios, mas também nessa tomada de decisão
para a gente resolver a crise climática que a gente vem enfrentando. Então, dentro do contexto francês atualmente, né, a gente também tem um fortalecimento desse feminismo decolonial, ou seja, né, dessas mulheres que questionam o fato, né, delas estarem vivenciando essa crise climática e também buscando uma solução no contexto europeu. Bom, né? Eu já tinha falado com vocês na primeira aula, mas eu gostaria de retomar, porque a gente sabe, né, que aquela aula a gente teve alguns contratempos, então, para a gente retomar um pouquinho do conteúdo. É, o que é que seria a justiça climática, né? Como a gente falou na primeira aula, é justamente o fato de que todos nós seremos afetados pela crise climática e nós temos que buscar soluções para os problemas que a gente vem vivenciando. Então, a partir disso, né, a justiça climática ela prega a distribuição justa dos impactos ambientais, ou seja, a justiça climática entende que todo mundo vai passar pela crise climática, mas como é que a gente consegue adaptar os territórios que são mais vulneráveis para sobreviver a todo esse estresse climático? Como é que a gente consegue preservar as culturas e as pessoas que estão ali dentro daquele território? Então, a distribuição justa fala justamente sobre mecanismos para defender as populações que são mais vulneráveis no contexto que a gente está vivenciando. E para além disso, né, quando a gente fala de justiça climática, a gente também conversa diretamente com essa defesa dos direitos humanos, porque a gente sabe que quando a gente fala de dignidade da pessoa humana, a gente também quer que a pessoa tenha uma moradia digna, tenha acesso à saúde, tenha acesso a uma educação de qualidade. Então, a gente também analisa que a justiça climática também trata desse aspecto. Um ponto muito importante na atualidade, né, que é o combate ao racismo ambiental, ou seja, né, como eu estou falando para vocês, a gente sabe que todos os territórios serão atingidos pela crise climática, mas não serão atingidos da mesma forma. A gente sabe que tem algumas localidades que vão ter dificuldade de se adaptar, né, seja porque não tem o recurso suficiente para conseguir construir uma infraestrutura que vai proteger esse local, ou seja, também porque eles não têm um conhecimento técnico para fazer determinadas ações. E aí, quando a gente fala do racismo ambiental, a gente fala justamente dessas populações que não estão tendo acesso a toda a tecnologia que está sendo desenvolvida para a proteção de todo esse estresse climático que a gente vem vivenciando, ou seja, a proteção da vida. Então, no contexto brasileiro, né, a gente fala, por exemplo, das periferias e favelas, que tem problemas quando tem a chuva, que tem problemas em relação ao saneamento básico, infraestrutura. Então, tudo que a gente vem vivenciando, né, nesse contexto brasileiro é um processo de entendimento de que a gente está vivendo um racismo ambiental dentro da nossa sociedade. E aí a justiça climática vem justamente para a gente pensar como é que a gente combate essas desigualdades e melhora esses territórios e garante a dignidade de vida das pessoas que estão ali. E aí, quando a gente desce para o próximo tópico, né, que é justamente essa proteção dos territórios tradicionais, a gente fala da preservação dos saberes e dos conhecimentos dos povos que estavam aqui antes de nós. Então, a gente está falando sobre os povos indígenas, a gente está falando sobre os conhecimentos, né, ancestrais que vieram com a população negra, que são preservadas pelos quilombolas. Então, a proteção desses territórios é uma garantia também que a gente consiga enfrentar todo o problema climático que a gente está vivenciando. Porque esses povos têm conhecimentos ancestrais que são passados de geração em geração e ajudam nessa proteção e preservação da vida, né? Não só a vida, nossa vida, né, enquanto pessoas, mas a vida dos animais, a vida que a gente fala em relação também à preservação das florestas. E aí, né, essa justiça climática também, ela garante uma participação das populações vulnerabilizadas nas decisões. Então, o que acontece, né? Muitas vezes a gente vê aqui no Brasil que a gente tem um sistema em que alguém no topo decide e só passa a decisão para quem está na base da pirâmide. E aí a justiça climática ela prevê justamente o contrário. Como é que a gente consegue incluir essas pessoas que não teriam acesso às tomadas de decisões sobre sua própria vida nesses debates? Então, como é que a gente consegue colocar as populações vulneráveis em audiências públicas, em conferências internacionais, em conferências nacionais sobre meio ambiente? Então, como é que a gente consegue fazer com que o poder público destine, né, um recurso para as soluções que já estão construídas dentro desse território, porque muitas vezes
Eu sou da área acadêmica também, eu sou pesquisadora. E eu percebo que muitas vezes a área acadêmica não coloca como ciência, né, uma coisa que está sendo desenvolvida dentro do território. Mas às vezes o território sabe mais do que a gente que está pesquisando, porque ele está vivenciando tudo o que está acontecendo ali. Então a gente precisa ter essa escuta colaborativa com o território para construir uma solução que de fato vai agradar não só a gente que está ali naquele processo de pesquisa, mas eles principalmente que estão vivendo aquele estresse climático. E aí, quando a gente fala dessa ação de interligar a ciência e a ciência que está sendo desenvolvida dentro dos territórios, a gente também está fazendo uma ação de justiça climática, que é justamente dando voz a essas pessoas. E aí, passando um pouquinho, né, só para a gente entender a importância das mulheres na justiça climática, né? Quando a gente fala desse tema, né, e já segmentando para o nosso, né, que é as heroínas da justiça climática, a gente percebe que no contexto mundial as mulheres já representam 43% da força de trabalho agrícola, ou seja, elas são fornecedoras direto de alimento e de matérias-primas para o mundo, né? E a gente sabe que, principalmente quando a gente fala no contexto brasileiro, a gente entende que nós somos grandes fornecedores, né, de alimento e de outras questões ambientais para o mundo inteiro. Então, se a gente não tiver uma prática de justiça climática, se a gente não proteger os nossos territórios, né, à medida que as coisas forem avançando, a gente vai perder também esse poder econômico que a gente tem. E aí, para além disso, né, as mulheres que trabalham com justiça climática, elas também são guardiãs dos conhecimentos tradicionais, que é justamente o que a gente vem falando. Elas detêm um conhecimento, né, que é passado de geração em geração e aprimorado com as gerações, né? A gente não pode ter essa crise geracional que a gente vem vivenciando, né, de que pessoas mais velhas sabem tudo, pessoas mais jovens não sabem nada, ou o contrário. A gente tem que ter a união desses dois grupos etários, né, sejam os que estão há mais tempo trabalhando com a pauta e sejam as que estão vindo agora, para a gente conseguir, de fato, né, ter esse processo de justiça climática sendo difundido de uma forma mais coerente, né? De uma forma que a gente vê que aquilo vai dar certo, não só para um território, para uma geração, mas que vai dar certo para uma coletividade. E aí, quando a gente fala também sobre as protagonistas na conservação da biodiversidade, é justamente o que a gente vem falando, né? A gente percebe que ao longo do tempo, as mulheres, principalmente as chefes de família, elas foram adquirindo um conhecimento e foram garantindo com que elas fossem aprendendo, né, com as suas vivências, para que todo esse processo de conservação ambiental fosse ampliado para todo mundo que está dentro daquele contexto territorial. Então, vou falar mais para frente, mas só adiantando. Quando a gente fala das mulheres quilombolas, elas têm um conhecimento muito grande em sementes crioulas, que são sementes que são puras, vamos dizer assim, para determinadas localidades. Então, elas conseguem ter um processo de preservação do solo, elas conseguem ter um processo de construção de uma alimentação saudável, né, de uma base alimentar saudável para aquela população, e elas conseguem também ter um poder de replicação muito grande. Então, financeiramente, elas também são muito viáveis. E aí, quando a gente fala sobre isso, né, sobre todo esse processo de construção da cadeia produtiva, a gente vê como as mulheres também são protagonistas nisso, né? De fazer com que a gente tenha uma boa alimentação, fazer com que a gente tenha um pensamento a longo prazo, né, para a conservação daquele ambiente. São também lideranças, né, ambientais e também comunitárias, como eu estava mencionando para vocês, elas aumentam esse escopo de trabalho para além da sua família e cuidam também do todo, né? E a gente percebe isso não só no contexto rural, mas também no contexto urbano, como muitas mulheres são lideranças nas suas comunidades para lutar por direitos e também ações, né, afirmativas que vão chegar naqueles territórios. Então a gente percebe também esse processo de união dessas mulheres para conseguir melhores condições de vida e de modos de vida para as comunidades em geral. E mais importantes também são agentes de adaptação em relação às mudanças climáticas. Então, como eu falei para vocês, né? A gente precisa também sentar com essas pessoas que já estão há mais tempo combatendo a crise climática e que já estão tendo soluções práticas
para entender como eles estão vendo esse processo de adaptação dentro das suas localidades. E quando a gente fala na busca dessa adaptação territorial, a gente vê que as mulheres, elas são protagonistas nisso. Elas são as primeiras que entendem que aquele território está sendo agredido pela crise climática. Elas são as primeiras a fazer toda a mobilização coletiva. Elas são as primeiras a tentar negociar com o poder público ou com outros agentes que vão ajudar na melhoria daquele local. Então, a gente vê também essa importância das mulheres em relação à justiça climática nessa articulação para além do território, né? Nessa articulação que vai em outras dimensões também. E aí uma frase muito importante que eu adoro falar que não há justiça climática sem justiça racial e justiça de gênero. Então a gente tem que ver a questão climática e principalmente a questão da justiça climática ligando três pontos, né, que são muito importantes e que foram trazidos não só pela Angela Davis, mas por outras também pesquisadoras que trabalharam com isso, né? A gente tem um aqui no Brasil, que é a Lélia Gonzalez, que também estuda a relação de gênero e raça dentro da sociedade brasileira. E elas duas são importantes para a gente entender o fenômeno de que não tem como a gente analisar um fenômeno global como a crise climática sem entender as mulheres, né, o gênero, ou seja, as mulheres que estão dentro daquele território, como elas são afetadas, a raça, ou seja, como as pessoas negras, elas são afetadas não só pelo contexto climático, mas por um racismo estrutural que a gente tem dentro da sociedade e que interfere diretamente nessa crise climática, e a questão financeira. Então, se a gente não tiver uma análise sobre a classe das pessoas que estão ali, a gente também não entende o fenômeno como um todo. Então, os marcadores que a gente tem também para entender a justiça climática são o gênero, a raça e a classe. Então, é importante também a gente ter essa visão para compreender o fenômeno como um todo. E aí, quando a gente fala da questão de mulheres negras e justiça climática, mas falando para não só as questões ruins que acontecem, mas também para o enfrentamento, né? A gente pontua primeiramente, né? Que por que que elas lutam tanto para solucionar essa questão climática, né? Elas são as que mais sofrem impacto das desigualdades ambientais no mundo, né? Segundo a ONU Mulheres, estão também entre as mais responsáveis pelo cuidado e a segurança alimentar. Então, muitas vezes, né, quando a gente fala, por exemplo, do contexto aqui brasileiro, a gente tem muitas mães solos. Então, a gente sabe que essas mulheres, elas são o braço, né, vamos dizer assim, todo o corpo da família como um todo. Elas não têm nenhuma ajuda familiar. Então, a gente percebe que para além desse processo de liderança que elas têm, né, por serem mulheres empoderadas e fortes, a gente percebe que tem uma necessidade nesse cuidado, porque ela é a única que vai ser aquela base para a família. E aí a gente falou também da segurança alimentar e como elas são protagonistas nesse processo de cuidado do alimento. Para além disso, né, a gente também tem o processo de produção de conhecimentos ancestrais e fundamentais para a sustentabilidade, que é justamente o que eu falei para vocês, né? A gente entende que diversos conhecimentos ancestrais foram adaptados e conseguiram ter nomenclaturas científicas, mas eles já vieram de um conhecimento prévio de pessoas que já estavam ali naquele território há muito tempo, desenvolvendo ações, entendendo como aquele território funcionava, entendendo sobre a preservação da biodiversidade. Então, tudo isso conversa com esse conceito de conhecimentos ancestrais, ou seja, foram conhecimentos que foram adquiridos ao longo do tempo e que chegaram para a gente como algo que foi construído ao longo de séculos, né? Não é algo que a gente está só aqui agora no presente, é algo que veio de muitos anos atrás. O combate ao racismo ambiental também, né? Como a gente consegue ter esse processo de construir ambientes seguros, de construir soluções que vão ajudar não só o local que a gente mora, mas diversos outros locais que são vulnerabilizados, como a gente falou, pela questão, né, não só ambiental, como de gênero, de raça e de classe, a gente não pode esquecer esses marcadores. E aí, dentro dessa luta pela justiça ambiental, a gente percebe diversos avanços também, né? A gente fala muito de luta, de dor, mas a gente também percebe diversos avanços. A gente está tendo um aumento significativo de mulheres dentro de conferências internacionais como a COP. Para quem não sabe, né? A COP é a Conferência das Partes das Nações Unidas, em que todos os países que são signatários, né, que cumprem aquele acordo, eles se reúnem
para discutir como é que a gente consegue melhorar as questões climáticas no mundo como um todo. Eu tive a oportunidade de participar de duas COPs, que foi a COP que aconteceu em Dubai e a COP que aconteceu aqui no Brasil, e eu percebo um avanço significativo desde Dubai. Então, como é que a gente conseguiu ampliar o número de mulheres nesses locais que são tão importantes para a tomada de decisão mundial? Então, para vocês terem noção, quando eu fui para Dubai, né, a quantidade de mulheres negras que eu vi dentro daquele ambiente, a gente contava nos dedos. E eu não falo só de brasileiras, mas eu falo do contexto mundial, porque não se tinha a prática de pensar gênero e mudanças climáticas. Foi a partir da COP de Dubai, que foi em 2023, que começou a se desenhar todo o modelo de entender que, se a gente não discute gênero e mudanças climáticas, a gente está excluindo uma fatia muito importante da população mundial nessa discussão. E aí, a partir da COP de Dubai, se criou um protocolo para a inclusão de mais mulheres dentro das delegações internacionais. Então, foi a partir daí que a gente começou a ver mais mulheres dentro da COP. E a COP do Brasil foi um dos reflexos disso. Tanto que dentro dessa COP no Brasil, a gente saiu com um termo, né, pela primeira vez na história, com o nome afrodescendente. Então, a gente saiu com um termo falando que pessoas afrodescendentes, elas sofrem mais com a questão climática do que outras pessoas que estão em outros contextos. E isso é importante, por quê? Porque a gente está reconhecendo as pessoas negras dentro de um documento da ONU, que era algo que até então não tinha acontecido. Então, você percebe que essa luta que as mulheres vêm desenvolvendo ao longo da história, principalmente pela justiça climática, interliga justamente com isso, né? Com esse aumento do protagonismo feminino dentro de diversas instâncias. E aí, para além da COP, né? Eu trouxe um exemplo que é a Erika Hilton, né? Ela é muito conhecida, principalmente pelos memes aqui no Brasil. A Erika, né? Ela tem um trabalho muito significativo, né? A Erika é uma mulher negra e trans. E a Érica tem um trabalho muito significativo em relação aos refugiados climáticos. E aí, o que é que seriam os refugiados climáticos? São pessoas que têm que se deslocar dos seus territórios, porque esse território foi destruído por uma crise climática que aconteceu ali. Então, por exemplo, eu sou de Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco, em 2022, a gente teve chuvas excessivas, né? E teve muito alagamento e deslizamento de terra, ou seja, teve muita gente que perdeu as suas casas. E aí, essas pessoas que estão saindo dos seus territórios e têm que procurar um novo território, né, para conseguir viver, para conseguir ter toda uma estrutura novamente, a Érica classifica dentro dessa legislação que está sendo criada de refugiados climáticos, que são justamente as pessoas que perderam tudo que tinham e que estão se deslocando para outros locais. E por que essa temática é importante? Porque no mundo como um todo, né, a Acnu é uma agência da ONU que trabalha a pauta de refúgio. A Acnu também está reconhecendo os refugiados climáticos, porque é um fenômeno que globalmente vem aumentando muito. Então, a gente percebe que esse processo de estresse climático que a gente vem vivenciando está afetando muito as pessoas que estão morando perto de margem de rio, né? Estão morando perto de encostas, estão morando perto de canais. Então, tem que ter um processo de adaptação dessas cidades para conseguir aguentar o que a gente está vivenciando no cotidiano. E aí tem uma legislação aqui no Brasil que fale sobre refúgio climático, é muito importante para que a gente consiga, de fato, ter um acolhimento a essas pessoas que estão passando por isso. Então, a Érica, né, é uma figura contemporânea, mas também ela tem, né, esse olhar e essa busca por uma justiça climática de qualidade que atenda a diversas pessoas. Bom, quando a gente fala do contexto quilombola, né, é importante a gente entender esses espaços, né, como espaços de resistência, né? A gente sabe que, principalmente quando a gente fala no contexto brasileiro, a gente passou por um período muito grande no sistema escravocrata, né, em que pessoas foram raptadas do continente africano e trazidas para o trabalho forçado aqui no Brasil. Então, os quilombos, eles vêm não só como uma forma de resistência física, ou seja, de preservação da vida dessas pessoas no período escravocrata, né, no período que a gente passou por esse crime aqui no Brasil,
como também atualmente eles são um berço da biodiversidade brasileira. Então, a gente tem que atualmente 40% da preservação que a gente tem de florestas e de biomas que são tradicionais, eles vêm ou de populações quilombolas ou de populações indígenas, porque tanto os indígenas quanto os quilombolas, principalmente os quilombolas, eles vivem dentro de unidades de conservação. O que seria essa unidade de conservação? Não é um local 100% intocável, né? As pessoas podem, na medida do possível, retirar os recursos para a sua subsistência, né, para pagar suas contas, mas ao mesmo tempo elas devolvem para o meio ambiente o que elas retiraram. Então é um modelo, vamos dizer assim, circular, em que se respeita o ciclo daquele local, ou seja, não se faz uma exploração excessiva, se respeita também, né? Todas as árvores e tipos de alimento que pode ser retirado daquele local e pode ser devolvido também para aquele local. Então, a preservação da biodiversidade de todos os locais que os quilombolas estão inseridos, né? Porque eles passam por esse processo de ter todo um cuidado em relação ao ambiente que eles estão inseridos. E aí, quando a gente fala também, né, dos quilombolas, a gente fala da garantia da soberania alimentar, que é justamente o fato de que eles conseguem, né, na maioria das vezes, garantir uma alimentação orgânica não só para eles, mas para essa venda externa. Então, você percebe que todo esse processo de construção que eles têm dentro do território não visa só a preservação da vida, mas visa também a qualidade de vida das pessoas que estão inseridas ali e das pessoas que vão consumir aquele alimento posteriormente. Como eu falei, né, são essenciais também para a adaptação climática, porque estão na linha de frente da preservação desses territórios. A justiça climática também, né, significa essa defesa dos quilombos, porque, né, como eu tinha mencionado para vocês, eles conseguem preservar todos esses espaços naturais em que eles estão inseridos, porque para além, né, dessa prática que eles já têm atualmente, tem uma legislação, né, aqui, principalmente no Brasil, que fala sobre essa preservação, que explica para eles como é que tem que ser feita essa retirada de todo esse processo da natureza, como é que tem que ser feita a reposição, quantos por cento daquele hectare ele pode explorar, quantos por cento pode ser destinado à moradia. Então, tem toda uma organização, não só deles, mas política e jurídica, para que eles consigam ter a preservação melhor dos seus territórios. E aí, quando a gente fala das mulheres quilombolas, elas foram protagonistas na construção dessa política nacional que a gente tem hoje. Tanto que uma das autoras é a Beatriz Nascimento. A Beatriz Nascimento, ela é quilombola e ela estava na linha de frente da construção dessa política, que foi justamente essa lei que garantiu que os quilombos eles iam ser preservados, ou seja, eles não iam ser invadidos, né, não iam ser colocados como terra de ninguém, e ao mesmo tempo eles iam preservar o local onde eles estariam inseridos. E aí a Beatriz Nascimento, que é uma líder quilombola, no contexto da década de 90, ela conseguiu fazer esse processo de se reunir com o poder público nacional naquele momento, e junto com ele e outras pesquisadoras, né, pesquisadores, construir uma legislação que fosse super robusta e que atendesse, né, as pessoas que estavam ali no contexto quilombola, né, que preservasse os seus territórios. E aí, hoje em dia, a gente tem uma coordenação nacional de articulação das comunidades negras rurais e quilombolas, que foi justamente fruto dessa legislação que a Beatriz Nascimento conseguiu, né, criar. A gente tem também nessa visão de que elas são guardiãs das sementes crioulas, ou seja, essas sementes, né, que a gente sabe que tem um poder produtivo muito grande e que ajudam também na conservação do meio ambiente. Elas vêm de uma tradição quilombola, né? Hoje em dia, elas estão sendo mais estudadas pela agrofloresta e também pela agroecologia, né? Entendendo que é um fenômeno muito importante para que a gente consiga ter uma preservação daquele local, né? Ou seja, você plantar uma semente totalmente transgênica que não faz parte daquele território, ajuda que aquele território seja morto ao longo do tempo, né? Que aquele solo vá ficando árido, que aquele local vá perdendo a sua vegetação natural, né? Por sementes que são diferentes daquelas sementes que são tradicionais daquele local.
Então, defender isso também é importante para a conservação desses locais. E aí, quando a gente fala que elas são defensoras das águas e das florestas, é porque onde há floresta há água. Então, a gente sabe, né, atualmente que as maiores nascentes que a gente tem aqui no território são fruto justamente dessa preservação das florestas, né? Porque a gente sabe, né, que tem todo um processo de transpiração e inspiração da planta que ajuda que essas nascentes, né, sejam preservadas e que garantam, né, esse ciclo da água. Então, preservar essas sementes, preservar essa floresta em pé, né, porque elas, obviamente, estão naquele território que é protegido por lei, e garantir esse acesso à água de qualidade faz parte de todo esse sistema que a gente vê dentro dos quilombos, né, e que são levados de geração a geração. Então, a gente passa agora para um tópico, que são o tópico que a gente está debatendo dentro do FANCE Ecolab, né? A gente sabe que esse ano o protagonismo das mulheres é significativo para que a gente consiga entender um pouco mais como é que a gente sabe, né, que as mulheres ao longo dos anos vêm lutando por essa justiça climática, vêm construindo, né, toda uma base de luta não só feminista, mas luta também pela sociedade mais justa e equalitária, né, que a gente vem vivenciando. Então, eu trouxe para vocês algumas figuras que são francesas e brasileiras, para que vocês consigam se inspirar também na construção dos projetos. Por que que é importante isso, né? Porque muitas vezes a gente sabe que as mulheres, né, que estão nessa linha de frente, estão nessa luta, elas são invisibilizadas ao longo da história. Então, a gente tem diversas mulheres que ajudaram a diversas evoluções, né? Sejam evoluções científicas, sejam evoluções na área do conhecimento educacional, sejam evoluções na área da saúde e por muitas vezes não é dado o crédito a essas mulheres. Então, o France Ecolab também é uma forma de resgatar essas heroínas que estão conosco ainda, né, que estão no presente, e as heroínas do passado, que foi justamente essas mulheres que lutaram para que a gente conseguisse ter todos os direitos que a gente tem hoje e que a gente ainda está lutando para conseguir, né, porque não acabou ainda. Então, a primeira figura francesa que eu trago é a Françoise, que é justamente uma mulher que luta atualmente, né, na França por justiça racial e climática. Então, ela construiu todo um modelo que a gente tem hoje em dia, né, chamado dessa luta feminina e racial, que é interligado também a essa luta pelo meio ambiente equilibrado, pela questão climática, sendo que ela muda a perspectiva, obviamente, e analisa mais o contexto francês. Então, ela analisa, né, a questão de como a imigração foi importante também para a disseminação de diversas culturas em relação a práticas, né, de preservação do meio ambiente, como atualmente, né, dentro do contexto francês, as pesquisadoras ela vem, né, se aprimorando nessa questão ambiental e como isso interfere, né, na questão europeia. Então, ela tem algumas publicações que são importantes para você entender como é que essa crise climática está atrapalhando, vamos dizer assim, né, todo esse processo de construção também tecnológica dentro da Europa e justamente ligando a perspectiva racial e climática. Então, ela é uma figura muito importante para, no contexto contemporâneo, a gente entender como é que a França vem vivenciando esse processo dentro do seu território. Bom, para além dela, a gente também tem outra figura contemporânea francesa, que é a Rocaille, que ela trabalha a pauta mais voltada para o feminismo interseccional, né? O que que seria esse interseccional? É o que eu falei para vocês, é como a gente interliga as questões de gênero, raça e classe e como isso interfere diretamente na vida das mulheres. E ela também tem estudos e publicações, além de livros publicados, falando justamente como essa questão interseccional ela se liga na crise climática dentro da França. Então, como a gente percebe que tem dentro da França, né, grupos que são subrepresentados, grupos que não têm acesso a locais que vão preservar sua vida e que vão garantir esse acolhimento, né, para essas pessoas. Então, ela entende também, né,
como a França também está passando por um processo de adaptação para entender como essa crise climática interfere nos seus territórios. Então, ela vai entendendo também, né, no contexto europeu, como é que está sendo essas migrações que estão sendo feitas, né, de territórios que já têm uma adaptação muito forte, né, uma adaptação muito intensa, não só da sua população, mas do seu modelo econômico, e outros locais na Europa que ainda estão nesse processo de adaptação. Então, ela faz essa interligação também para entender o fenômeno que a gente está vivenciando dessa modalidade, né, internacional. Né? Como é que a gente vê pessoas que, por exemplo, estão saindo de Portugal e indo para a Inglaterra por entender que a Inglaterra tem uma estrutura melhor, né, para essa crise climática. Então, como isso já está mexendo no contexto europeu. É, ela tem uma luta muito significativa pelo antirracismo, né? Como é que a gente não consegue só dizer que não é racista, mas como é que a gente consegue dizer que é antirracista? Ou seja, como é que a gente cria modelos que vão incluir a população negra? Como é que a gente inclui modelos, né, que vão ser significativos para essa população negra também atingir, né, a questão não só de estar inserido, mas de ser um tomador de decisão, ou seja, como é que a população negra também consegue estar dentro da política, consegue estar dentro dos grandes cargos, consegue alterar um pouco também dessa realidade que a gente vem vivenciando com algumas questões racistas que ainda estão dentro da nossa sociedade. E aí, uma parte muito importante que ela estuda também são as desigualdades socioambientais, né? Que foi o que a gente veio vivenciando aqui dentro desse contexto da aula, que é justamente como determinados grupos eles vão ser mais atingidos pela questão climática e como eles também têm que buscar esse processo de adaptação, seja pelo esse diálogo com o poder público francês, seja pelo diálogo, né, de modalidades internacionais de financiamento para essas ações, seja também, né, pela busca de uma organização territorial para tentar juntos, né, construir um modelo que vai ser significativo para essa população. Então, ela vem, né, ao longo dos anos estudando todo esse fenômeno de desigualdades socioambientais, tanto no contexto francês como no contexto europeu. E ela tem muitos trabalhos significativos, né, falando sobre também a questão de pessoas refugiadas, né, pessoas que estão chegando no território e estão não só se adaptando à crise climática, mas também se adaptando ao seu modo de vida. E como também se interfere, né? No Brasil, a gente também tem esse contexto de refugiados, mas a gente não tem em larga escala como o contexto europeu. Então, ela consegue analisar isso de uma forma mais aprofundada para a gente entender o que está acontecendo por lá. A gente também tem outra figura que é contemporânea na França, que é a Kiemis. Ela trabalha também, né, desigualdades sociais e raciais, mas ela tem um recorte importante para a juventude. Então, ela analisa não só esse fenômeno na coletividade como um todo, mas ela especifica como essa situação que está acontecendo no contexto mundial, né, da crise climática, está interferindo principalmente na qualidade de vida dos jovens, né? Então, como as mulheres jovens, elas estão tendo que se adaptar em relação aos seus trabalhos, em relação ao seu modo de vida, em relação à forma como elas se relacionam por essa crise climática que está atingindo elas. E aí ela foca muito no contexto francês, né? Ela não expande como a outra para o contexto europeu, mas ela também traz um recorte importante sobre o afrofeminismo, que é justamente a gente entender que a gente tem um feminismo, né, que foi construído como algo que é mais universal, mas que a gente tem que entender que tem algumas especificidades dentro desse feminismo, ou seja, a gente sabe que as mulheres negras não são tratadas como as mulheres brancas dentro do contexto nacional e internacional. A gente sabe também, né, que, por exemplo, dependendo da faixa etária e do nível de escolaridade que aquela mulher tem, ela vai ser tratada de uma forma diferente. A gente tem que analisar também, né, o contexto econômico daquela mulher para entender também como é que o feminismo pode abraçar essa mulher dentro dessa sociedade. Então, ela também tem alguns estudos, né, e algumas ações em relação a esse afrofeminismo. Ela também trabalha um tópico importante, né,
que outras autoras aqui no Brasil também trabalham, né? Aqui no Brasil, quem trabalha esse tópico é a Sueli Carneiro, que trabalha o epistemicídio, que é o apagamento do saber de pessoas negras dentro da sociedade. Ou seja, é a não validação do conhecimento de pessoas negras. Então, por exemplo, uma pessoa negra e uma pessoa branca tiveram a mesma ideia. Então, a historiografia vai dar o crédito para aquela pessoa branca, né, que teve a mesma ideia da pessoa negra, porque no contexto que a gente vive racista, a gente tem esse protagonismo do saber para as pessoas brancas. Então, o epistemicídio conversa justamente com isso, né? Como é que a gente consegue também dar visibilidade aos saberes e conhecimentos que vêm das populações negras. E ela também trabalha isso aqui, só que ela trabalha no contexto francês, que ela percebe também que ao longo da história e da análise dessas lutas femininas, né, muitas mulheres negras, né, foram apagadas ao longo dessa história. Então, ela trabalha essa invisibilidade não só no contexto histórico, né, de lutas passadas que foram acontecendo, mas também no contexto presente, né? Então, como essas jovens negras que estão dentro do contexto francês, muitas vezes elas não conseguem acessar alguns mecanismos que vão garantir para ela uma visibilidade da sua luta, uma melhoria da qualidade de vida, uma melhoria em relação, né, à pauta que elas vêm trabalhando. Então, é importante também para vocês entenderem como ela trabalha esse apagamento mais no contexto da França. E quando a gente passa para as figuras brasileiras, né, a gente tem a primeira delas, né, que ela é bem conhecida aqui no Brasil, que é a Conceição Evaristo, né? A Conceição Evaristo é uma mulher, né, para além de tudo que ela construiu atualmente, que se formou muito tarde, né, dentro desse contexto que a gente vê que, né, a gente tem essa questão de pessoas muito jovens se formando, mas a gente percebe também que, principalmente aqui no Brasil, tem uma desigualdade muito grande em relação à formação de pessoas negras dentro da sociedade, né? A gente sabe que o nível de escolaridade interfere diretamente no nível de renda. Então, a Conceição Evaristo, ela prega muito essa questão de que mulheres, né, principalmente mulheres negras, têm que estudar mais, têm que estudar melhor, têm que se desenvolver nas suas profissões, né, porque a gente sabe que o desenvolvimento educacional também garante a melhoria da sua renda, né, isso interfere diretamente na sociedade que a gente conhece atualmente. E aí ela analisa essas desigualdades estruturais, né? Não só pensando na questão racial, mas também pensando na questão, né, de faixas etárias. Então, como é que os jovens eles têm a dificuldade de acessar os meios de trabalho, como é que eles têm dificuldade de acessar altos níveis educacionais, né? Seja por uma questão de renda, que a gente sabe que interfere diretamente para que aquela pessoa tenha uma continuidade da sua faculdade, então, ela analisa isso também, né? Essas desigualdades estruturais a nível educacional, e ela também tem alguns estudos falando sobre a questão da saúde, né? Como é que a gente vê que mulheres negras, dentro do contexto do sistema de saúde, são mais maltratadas, vamos dizer assim, né? São mais colocadas de lado quando a gente vê um sistema de saúde que é voltado para uma mulher branca. Então, ela traz um exemplo em um texto dela, que é falando sobre a questão do parto, né? Que se tem, né, dentro de um estudo científico de que mulheres negras elas recebem menos anestesia por se ter um entendimento coletivo de que elas aguentam mais dor do que mulheres brancas que estão na mesma situação. Então, isso é importante da gente entender por quê? Porque essas desigualdades estruturais não interferem só numa questão climática, elas interferem em toda uma questão do contexto que a gente vivencia dentro da sociedade, né? Seja no momento de que essa mulher vai dar à luz, ou seja no momento em que ela vai acessar um modelo educacional como as faculdades e universidades. Então, é importante a Conceição Evaristo nesse contexto. Ela também tem um ponto muito importante sobre memória coletiva, que é justamente como a sociedade ela consegue passar por um trauma geracional e, infelizmente, replicar algumas ações em relação a isso. Então, exemplo, né, que aconteceu aqui no Brasil, a gente teve uma ditadura e a gente percebe que, por mais que a gente já passou por esse momento, a gente tem ainda, né, situações que são reproduzidas daquele sistema ditatorial.
Isso vem de uma memória coletiva. Então, a sociedade não conseguiu resolver aquele problema de forma satisfatória no passado, e requisitos dessa memória coletiva voltam para a sociedade como um todo. Ela foca isso também na questão que a gente teve, né, do tráfico negreiro. Então, a gente teve todos os anos, né, de exploração da mão de obra negra no Brasil, né, e isso se reflete atualmente nas relações de trabalho. Então, essa memória coletiva que não foi, vamos dizer assim, que não foi melhorada, que não teve um refino da sociedade para entender por que que esse fenômeno ainda acontece, reproduz diretamente nas relações que a gente tem no presente. Então, ela fala muito sobre essa memória coletiva. Mulheres negras e resistência, né? A Conceição Evaristo também tem trabalhos significativos, né? Trazendo justamente essa luta de mulheres, não só mulheres que já passaram, mas mulheres que são contemporâneas a nós, nessa resistência que a gente tem dentro da sociedade, né? Seja para acessar, como ela fala, né? Modelos educacionais mais robustos e eficientes, seja na construção de uma saúde pública de qualidade para essas mulheres, seja na luta pelos seus territórios, ou seja também em garantir que as gerações futuras não passem pelo que a geração está passando agora. Então, essa luta e resistência das mulheres, ela também analisa num contexto geracional. Então, como algo que que está acontecendo agora com a gente não passe para a próxima geração. Então, como é que a gente consegue transformar essa resistência dentro da sociedade em algo que vai ser produtivo para as próximas gerações? Então, ela também tem essa análise geracional. Bom, a gente tem também, né, a Carolina Maria de Jesus, que não está mais não está mais entre nós, né? Mas ela é importante de ser mencionada. Ela é uma figura, né, que trabalhou a interligação de literatura e racismo ambiental, porque ela documentou a sua vida dentro de uma periferia e contou exatamente o que acontecia com ela dentro daquele contexto. Ela não sabia ainda sobre o termo racismo ambiental, ela não tinha o conhecimento sobre essa nomenclatura, porque foi uma nomenclatura que foi feita nos Estados Unidos e demorou por um movimento, né, de luta por direitos civis dentro dos Estados Unidos. E esse contexto de racismo ambiental ele foi incorporado ao Brasil muitos anos depois. Então, por mais que ela não soubesse sobre essa nomenclatura de racismo ambiental, tudo que ela estava relatando dentro do livro, né, Quarto de Despejo, serviu para a gente entender como o racismo ambiental no Brasil é algo que vem de muito longe, né, como é algo que é construído ao longo de gerações. Ela fez também, né, uma denúncia significativa sobre a fome e a desigualdade. Então, tem partes, né, dentro desse livro dela que fala justamente como a fome não só ajuda as violências que a gente vê dentro da sociedade, mas também é um mecanismo que tira você do sistema educacional, porque você não consegue estudar com fome, você não consegue produzir com fome, você não consegue ser uma pessoa ativa dentro da sociedade se você estiver com fome. E a Carolina Maria de Jesus tem esse ponto muito específico dentro da sua narrativa, que ela faz uma denúncia sobre isso. E aí, para além disso, ela fala dessa desigualdade, né, que interfere na qualidade de vida das pessoas que estão dentro das comunidades e periferias. Então, é importante como ela conseguiu fazer essa articulação do racismo ambiental, da fome e dessa desigualdade que está presente naquele local que ela estava vivendo. Ela também tem um tópico muito importante que ela fala sobre a invisibilidade das periferias. Então, como muitas vezes as pessoas que estão ali são invalidadas, né, não têm o seu discurso validado pelo poder público ou por outros agentes que poderiam ajudar aquelas pessoas, justamente por entender que as pessoas que moram dentro dessas periferias não conseguiriam ter ideias que são produtivas, né? Ideias que são interessantes para a sociedade. E aí a Carolina Maria de Jesus faz até uma crítica sobre a criatividade, né? Como as populações que estão ali dentro daqueles territórios, elas têm criatividades que vão além do que as pessoas, né, que não estão ali naquele contexto conseguem imaginar, né? Porque eles estão sempre se reinventando e pensando em soluções coletivas. E aí ela faz esse processo também de crítica dessa invisibilidade. Ela também faz a relação entre pobreza e meio ambiente, não só por essa questão da crise climática, né, que
por mais que ela não é contemporânea a gente, ela já estava vivenciando, mas também como as pessoas não conseguem acessar áreas de lazer por estarem nesses locais, né? Então, como esse meio ambiente também é retirado delas, né? Como não se tem um parque organizado, como não se tem uma assistência daqueles locais e preservação, né, daquele meio ambiente que a gente vê em outras áreas. Então, ela faz essa relação de áreas que as pessoas conseguem maiores rendas e conseguem ter toda essa mobilidade social, são áreas mais arborizadas, são áreas que têm saneamento básico, são áreas que têm parques de qualidade, enquanto o contexto que ela vivia são áreas que são degradadas, são áreas que não têm saneamento básico, são áreas em que ela não consegue ter um acesso ao meio ambiente de qualidade. Então, ela também faz essa interligação, que é importante também para a gente que está estudando esse aspecto de justiça climática. Bom, a gente tem também, né, a Lélia Gonzalez, que trabalhou não só, né, para a luta desse feminismo negro dentro da sociedade brasileira. Então, a Lélia Gonzalez também ajudou a construção de diversas legislações e de ações, né, de políticas públicas afirmativas para as pessoas negras no Brasil, principalmente as mulheres. Mas a Lélia Gonzalez também, né, foi uma das autoras que trabalhou de forma mais firme aqui no Brasil esse termo de interseccionalidade. Então, pautas de gênero, de raça e de classe. Então, a Lélia Gonzalez, né, ela conseguia, dentro desse contexto que ela estava vivenciando no Brasil, interligar essas pautas e explicar para as pessoas, né, de forma simples, como isso se relacionava com a questão que estava sendo vivenciada no Brasil. Então, como as mulheres negras pobres, elas estavam sendo totalmente atingidas, né, por aquele modelo que estava perpetuando o racismo e as desigualdades naquela situação atual. E aí ela, a partir disso, ajudou na construção de diversas políticas públicas, né, que foram sendo construídas para a criação, por exemplo, né, do Estatuto da Igualdade Racial atualmente. Isso começou com uma discussão da Lélia Gonzalez. Então, por exemplo, o ODS 18, né, que é um ODS que só o Brasil tem, também surgiu a partir de discussões passadas, e a Lélia Gonzalez foi uma das protagonistas nesse papel de entender como a questão climática interferia nas pessoas negras e como se deveria ter uma ação específica para isso. E também, né, ela foi uma defensora, né, das mulheres negras como produtoras de conhecimento científico, que é justamente o que a gente também está falando aqui ao longo dessa aula que como a gente vê que diversas mulheres negras não conseguem acessar é, universidades, faculdades, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas para além disso, como a sua produção científica ela não é reconhecida como ciência, ela é reconhecida só como uma experiência. Então, ela busca justamente dar esse protagonismo para essas mulheres negras que estão na produção de conhecimento científico, e também mulheres negras que estão pesquisando sobre a população negra, porque ela entende que, por mais que se tenha esse modelo rígido, que não permite que essas pessoas tenham a sua ciência validada, por outro lado, se tem que lutar e se buscar caminhos para ter essa divulgação científica. Então, ela teve também esse protagonismo, né, de criar uma base geracional de pesquisadoras negras que iam ter a sua pesquisa validada. Então, ela criou diversos grupos de pesquisa, diversas ações nessa área científica para valorizar essas pesquisadoras que estavam dentro da universidade. Então, ela também foi o protagonista nisso, né? De valorizar essas pesquisas e também de divulgar essas pesquisas científicas para além da universidade, né? Para outros contextos também. E aí, quando a gente fala de juventude, né, a gente não pode esquecer também as mulheres jovens, né, que estão nessa linha de frente. E eu trouxe aqui uma figura, né, que eu não sei também se todo mundo conhece. A Joyce não teve a oportunidade de falar sobre ela ontem, né? A Joyce focou mais na Sônia Guajajara e em outras figuras, mas a Alice Pataxó, né, ela é uma figura muito representativa no contexto atual,
por ser uma jovem liderança do povo Pataxó, né? O povo Pataxó, diferente do que se pensa, né? Porque geralmente quando se pensa população indígena, se pensa pessoas afastadas da cidade, que está dentro de uma mata fechada, que só tem acesso a rios, né, e lagos, mas não está num contexto urbano. O povo Pataxó, que é o povo da Alice, eles têm relação direta com o mar. Então, para além do contexto, né, deles estarem inseridos numa floresta, eles também têm acesso ao mar. Então, é uma população indígena que também vive diretamente da pesca, só que não a pesca em rios e igarapés, mas a pesca no mar, né? E esse contexto de ligação com a praia. Então, é importante entender também isso, né? Porque se relaciona diretamente com o trabalho que a Alice tem atualmente, que é a preservação das áreas costeiras, né? A gente tem, dentro desse contexto das áreas costeiras, né, que são as praias, um processo muito grande, né? Não só de perda, né, daquela parte da areia, da faixa de areia, porque está tendo um avanço do nível do mar, mas a gente está tendo também um processo de perda marinha, né, de perda de todas as espécies que estão dentro do mar, justamente também porque a gente está tendo um processo de aquecimento da água do mar, e a gente está vendo significativamente o branqueamento dos corais, né? E que é porque os corais são importantes, né? Porque quando a gente tem um processo de superaquecimento da água e perda da biodiversidade, que são esses corais, a gente está tendo perda de toda a vida marinha. Porque a gente tem alguns peixes, né, que se alimentam e que moram nesses corais. Então, se a gente perde esses corais, se a gente não consegue repor na natureza, a gente vai ter perda de um peixe que se alimentava de outro peixe, de outro peixe, de outro peixe, até que isso chegue na gente, nos seres humanos. Então, a gente percebe que essa luta, né, pelos oceanos vai para além de, por exemplo, o microplástico, né, que a gente percebe também que é uma coisa que está sendo muito discutida. A gente precisa lutar também por esses corais para que a gente consiga ter a preservação da vida marinha e isso não atinja diretamente a gente também. E a Alice também traz essa reflexão, né? Porque como o povo dela, que é o povo Pataxó, sobrevive do mar, eles já estão começando a perceber essa mudança, né? A escassez de pesca, a escassez de material para fazer o artesanato, que também vem do mar. Então, está tendo toda essa modificação. E ela é uma liderança também, né? Que participa das conferências internacionais. Né? Eu já encontrei com ela nas duas, na COP de Dubai e na COP do Brasil. E ela também tem essa voz significativa para além do Brasil, né? Ela também consegue levar esse debate do povo dela para outros contextos internacionais. Ela tem atuação, né, na defesa dos territórios indígenas e da justiça climática, que é justamente isso que a gente vem conversando, né? Tanto as populações indígenas como as populações quilombolas, elas são protagonistas nessa preservação. Por quê? Não só porque tem legislações específicas para isso, mas também porque eles, ao longo de todo esse processo de cuidado com a terra e com seus territórios, fazem esse processo de organizar, né, os seus biomas e a sua biodiversidade local. E isso é um conhecimento ancestral. Não veio só com a Alice ou com a Lélia Gonzalez ou com a Sueli Carneiro, que a gente falou aqui anteriormente. É algo que vem de todos os antepassados para construir essas figuras femininas que a gente vê hoje no contexto atual. Então, a gente entende que, para além da preservação da ancestralidade, né, a gente tem que ter a visão de que o que a gente chama hoje de solução baseada na natureza, na verdade, é um conhecimento ancestral. Então, a gente só está retomando algo que povos indígenas e quilombolas já faziam ao longo de décadas. Né? A gente está retomando esse conhecimento porque agora, com a crise climática, a gente está vendo que o nosso modelo de vida de pessoas civilizadas, com muitas aspas, não está sendo mais suficiente ou não está sendo mais, né, resolutivo para o problema que a gente está vivenciando hoje em dia. Então, é importante também a gente olhar essas figuras femininas com carinho e com atenção, né? Porque elas falaram sobre isso, né? Para as que já passaram aqui na Terra, né? Falaram sobre isso, e as que estão agora chegando e as que estão mais novas continuam falando sobre isso. Porque é um ciclo que a gente vê que está se alimentando novamente, né? A gente precisa ter essa luta por justiça climática e dar protagonismo para essas figuras femininas.
que estão aí dentro do contexto nacional e internacional. E para a gente concluir, né, a gente sabe que a união que faz a diversidade, né, essa frase significa isso. Eu queria também que, para além das figuras que eu falei aqui, vocês entendessem que as heroínas da justiça climática também estão dentro dos nossos territórios e das nossas comunidades. Então, a gente vê muito figuras históricas, lideranças, pessoas que estão dentro da pesquisa ou que estão dentro do poder público, mas a gente também tem que entender, né, quem são as heroínas da justiça climática em nossos territórios e comunidades, né? Quem são figuras também femininas que são significativas para a nossa experiência. Então, por exemplo, a minha mãe é uma mulher que lutou há muitos anos pela justiça climática também. Então, eu também tenho um exemplo dentro de casa de uma pessoa que lutou sobre isso. Então, cada uma de vocês, né, e vocês também, crianças que estão aí, podem ter pessoas, né, que são próximas a vocês, que também têm esse viés de luta, né, esse viés de ação, que são mulheres que são importantes, que são empoderadas e que também estão ajudando vocês a construir esses modelos de justiça climática que vocês vêm vivenciando. Então, é importante também vocês pensarem, né, sobre essas figuras que não só estão na França ou estão aqui no Brasil, mas também que estão próximas de vocês. Então, é importante também vocês terem essa visão. E eu encerro, né, esse momento que a gente teve, falando um pouquinho sobre as heroínas da justiça climática. Deixo aqui meu Instagram pessoal e o Instagram da Afrorá, que tanto eu e a Joyce, né, fazemos parte. Se vocês quiserem continuar se comunicando com a gente, podem seguir e mandar um direct, a gente está também à disposição. E agradeço vocês por esses 3 encontros que a gente teve. Maia, devolvo a palavra para você. E se alguém tiver alguma pergunta também pode fazer. Deixa eu só parar de apresentar. Muito obrigada, Camila. Foi muito interessante mesmo. Eu acho que agora vocês têm várias figuras para fazer o projeto acontecer. E vocês têm perguntas sobre a formação, dúvidas. Bom dia, aqui é a professora Marcela do CAPUERJ. Eu tive alguns problemas técnicos no início, eu não cheguei a ouvir. Acho que você falou alguma coisa, Camila, sobre relacionar o projeto com a BNCC, Diálogo às Figuras Femininas. Você poderia resumir rapidinho, se não for muito abuso? Ah, microfone. Foi, foi Foi eu. uma Maia. Então, é mais que a gente desenvolveu um guia, na verdade, um colega que se chama Sofiane, que desenvolveu esse guia. Eu vou compartilhar agora. Dá para ver? Agora apareceu sim. Isso, eu vou mandar para vocês esse guia que é um guia para convidar os colegas de outras disciplinas para fazer parte do projeto France Collab. Então, cada carta que você vai ver depois apresenta uma habilidade da BNCC, que é já prevista no programa. Então, você pode organizar por nível, então ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, por disciplina, ou então linguagem, língua portuguesa, arte, ciência da natureza, ciências humanas, e por etapa também. Por exemplo, por etapa do projeto. Então, por exemplo, você tem pesquisa e conteúdo, e para cada você tem a matéria que está relacionada. Então, aqui é arte, ciências da natureza, ciências humanas. E aí aí eu vou mandar para vocês, e você vai descobrir um pouquinho, e se vocês têm perguntas, você pode me mandar um, uma mensagem. Também você pode escolher, se você está interessada nessa carta,
Então, você pode escolher para depois fazer uma apresentação para seus colegas. Então, aqui dá para imprimir, é isso. E você pode imprimir as habilidades BNCC que vocês querem apresentar, né? Ok, obrigada. Outras perguntas? Tá, então a gente vai encerrar aqui. Muito obrigada. Desculpa, Marcela, você teve uma pergunta? Eu ia falar só perguntar uma coisa para Camila. Você falou que chegou a falar com a Alice Pataxó. Você também conseguiu falar com a Conceição Evaristo, outras figuras também? Sim, na COP do Brasil foi mais corrido, mas na outra COP, né, eu consegui conversar com a Conceição Evaristo, com a Sueli Carneiro também, que estava lá, com a Alice Pataxó e também com outra figura que foi muito importante para a construção da Constituição, que foi uma vereadora, deixa eu até achar aqui o nome dela, que na época ela conseguiu construir a Constituição e garantir também os direitos mais diversos, né? Porque a gente sabe que na primeiro texto, né, da lei não se tinha essa questão de diversidade. Então, eu consegui conversar com muitas mulheres, sim, que foram significativas. Inclusive, eu consegui conversar também, internacionalmente falando, com a Hillary Clinton, que ela tentou concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ela que estava tocando a pauta de gênero e mudanças climáticas lá na COP de Dubai. Acho que a Isabel tá com a mão levantada também. Bom dia, me ouvem? Ok, bom dia a todos, parabéns para toda a equipe organizadora. Com muita satisfação que a gente participa. Infelizmente, eu não tive como trazer junto também os nossos estudantes, porque os meninos têm, no terceiro ano, que é o grupo do qual eu sou responsável, eles têm um calendário diferenciado e nesse horário eles não poderiam participar. Mas eu gostaria de dizer também, Camila, que essas figuras são muito representativas, são figuras de proa, mas quem também se dispuser a pesquisar sobre os pequenos coletivos que existem, que estão se articulando, é com muita satisfação que a gente vê esses grupos se organizando e como realmente a figura feminina está à frente da grande parte desses movimentos, né? Então, sobretudo na Amazônia, nós temos dentre as mulheres ribeirinhas e ex-mulheres ribeirinhas associadas também a povos indígenas da região, muitos grupos que estão procurando trazer à luz as ações locais que a gente acredita, por um lado, que são pequenas e pontuais, mas cuja reunião se faz reverberar, né? E a gente esquece, a gente acredita que às vezes as ações elas precisam ser de grande porte, tem que ser algo com uma figura já consagrada. Mas tem muitos grupos liderados por mulheres que estão fazendo um trabalho belíssimo. E lembrar também que os nossos ecossistemas no Brasil, a gente se pauta muito pela Amazônia, mas os nossos ecossistemas são ecossistemas que estão clamando por urgência. E onde quer que a gente vá, no Cerrado, na Caatinga, nos Pampas, no Pantanal, na Amazônia, a gente vai ver esses grupos reunidos, né? Uma associação que é muito boa para a gente pesquisar é a Oxfam. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês essa pequena, observação. Muito obrigada, felicidades a todos, viu? Só respondendo a Isabel, antes da gente passar para a próxima, que também está com a mão levantada. No final da apresentação, eu justamente trouxe esse lembrete para que a gente procure também, né, pessoas que estão próximas da gente, justamente para a gente pensar, né, que para além das figuras que a gente trouxe, né, que são figuras que têm mais marco histórico, temáticas que são relevantes na sociedade,
tem pessoas próximas da gente que também já têm esse trabalho significativo, né? Eu sou de Recife, né? Enfim, não é um contexto amazônico, então também entendo, né, que tem muitas pessoas trabalhando com mangue, muitas pessoas trabalhando com caatinga, Mata Atlântica. Então, justamente a última tópico que eu trouxe é para que vocês também procurem essas pessoas que estão ao lado de vocês, né? Que muitas vezes não têm esse protagonismo, mas que também estão fazendo um trabalho super significativo. E aí tem uma pessoa também que está com a mão levantada. Olá, bom dia. Muito prazer e quero só primeiramente agradecer tanto pelo documento que foi feito para fazer a associação com a BNCC e pela apresentação. Adorei, amei as sugestões também de figuras femininas para a gente trabalhar. E eu acho que são tantas figuras interessantes que a minha dúvida é um pouco técnica em relação ao projeto, se existe uma limitação de escolher apenas uma mulher, ou se a gente pode escolher duas ou três para trabalhar com os alunos. Então, essa é a minha primeira questão. E a minha segunda pergunta é se a gente pode receber também a apresentação do primeiro dia de webinário. Nós recebemos de ontem, mas eu pelo menos não recebi do primeiro dia, e como teve um probleminha ali de tempo, eu não pude ficar até o final. Então eu gostaria de saber se a gente pode receber também. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou enviar para vocês as apresentações de hoje, de segunda-feira, e é isso. Obrigada. Ela Em falou sobre a relação a, quantidade. por favor. Não tem uma limitação, não. A gente pensou justamente que vocês conseguiriam até interligar algumas figuras, né? Sejam as figuras históricas, as figuras francesas, pessoas que estão Uhum, perto do cotidiano de vocês. Então, não tem uma limitação em relação às figuras. O que a gente está buscando mesmo é ter esse protagonismo, né? Das mulheres na luta por justiça climática. tá certo, muito obrigada. Bom, a gente vai encerrar aqui. Esse webinário foi gravado, então você vai estar disponibilizado no canal YouTube e também eu vou compartilhar com vocês. A gente fez também um documento sobre recursos que vocês vão conseguir usar durante o período onde você não tem informação online. Vocês vão ter esses recursos para continuar a trabalhar sobre esse assunto que é muito importante. Então, muito obrigada a todos, foi ótimo. Muito obrigada, Camila. Eu acho o trabalho de vocês super inspirador. Então, eu estou muito feliz realmente que a gente conseguiu trabalhar em parceria com a Flora. Então, eu desejo um bom dia para vocês. Muito obrigada e até mais. Tchauzinho, gente. Até mais. Tchau, tchau. Bom Tchau, dia, Maia. obrigada.